Sagitário, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer uma leitura para 2022 e a leitura vai ser o seguinte: eu vou falar sobre vida amorosa, intelectual, profissional, material e espiritual. Os 4 budinhas aqui representam os 4 departamentos da vida de vocês. Então vamos lá, eu vou usar muitos baralhos, muitos oráculos, então tenho paciência porque eu tenho que embaralhar todos, tá? Esse é um momento importante, mais importante da leitura, a parte do embaralhar. Quem quiser passar o vídeo, passa. Quem quiser conectar, conecta. Se a leitura não servir, não coincidir com o seu momento, vocês, por favor, peguem apenas o que servir, o que não servir, vocês descartam, tá bom? Chicote, a cegonha, os ventos, a estrela. Agora o tarô aqui de o bom tarô. Sagitariano, fogo. Essa leitura aqui é para todas as pessoas que estiverem Sagitário, tá? No mapa astral. Ascendente, lua. Sete de fogo, 4 de água, enamorados, 2 de paus, rei de paus, roda da fortuna, 9 de espadas, 6 de espadas. Vou sortear aqui. Tarô, os anjos. Quem gostar de tarô tem aí embaixo no vídeo, tá? Tem uma flechinha bem pequenininha que não dá nem pra enxergar, que parece que não tem nada escrito. Na hora que você abaixa, você clica na setinha, tem um monte de coisa. Tem link pra comprar tarô, tem link pra comprar oráculo, tem link pra comprar caneca. Tem link para baixar calendário de graça, que é um presente do espiritual para 2022. Tem um monte de link, gente, um monte de coisa legal aí no comentário do meu vídeo, tá? Onde eu coloco as informações, tá bom? Três de águas. Justiça, mundo de terra, discernimento, unexpected, beginning,
Uma carta de ação, a força. Uma carta de resposta para a Pisa. Vamos lá, Sagitariano. Vamos começar. Vamos começar falando sobre a sua vida amorosa em 2022. A gente começa aqui a carta já com o chicote. O que que fala o chicote pra gente aqui? O chicote vai falar sobre... Ele fala sobre dominar, né? Fala sobre dominação, fala sobre liderança, pode falar também sobre um pouco de desgaste, tá? Possessão, o que eu posso dizer mais? Sobre dominar, tá? Eu tô explicando mais ou menos o que tá falando essa carta aqui, porque eu vou ler as outras para poder entender qual é o significado dela nesta leitura, tá? Eu tenho 7 de paus e eu tenho o 4 de copas, tá? O 7 de paus, ele vai me remeter... deixa eu só ver uma coisa aqui. 3 de água. Nossa, tá bem? 7 de paus. O 7 de paus, ele vem de uma luta, tá? Já começa uma luta aí, já... Que não vem já de agora. Já tá no meio do caminho aí, tá? O que que eu vejo aqui nesse 7 de paus? Deixa eu pôr a carta pra você ver. Esse 7 de paus aqui, ele fala sobre desafios, né? Fala um pouquinho sobre obter vantagem, tá bom? Em cima de alguma coisa ou de alguém. No caso, a gente tá falando da vida amorosa, tá? É o não ceder, é uma força, tá? Porque paus é força, tá? Então é você tendo que ter muita força contra adversários, com intenções agressivas, tá? Você lutando contra oposições, tá? Contra algo que tá em oposição ao que você quer ou ao que você busca, tá? Na vida amorosa. E aqui eu tenho 4 de água, 4 de copas. 4 de copas é uma estagnação, mas é como se você tivesse num momento aqui meio monótono, sabe? Você não tá feliz, sabe? Na sua vida amorosa. Ou você vai ter que tomar uma ação para que as coisas fiquem de uma forma mais leve, tá? Ou você tem que cortar esse tipo de ação vinda de você. Eu não sei se é uma ação sua ou se é uma ação da outra pessoa, tá? Mas, quando a gente entra aqui nesse 4 de águas, né? Porque tava em paus, tava aqui na agressividade, na luta, no chicote. E aí a gente tem o 4 de águas onde estagna, né? Estabiliza para... Daí é como se você estivesse numa estagnação onde você pensasse assim, puxa... Será que é o que eu quero mesmo? Será que é isso mesmo? Acho que eu quero mudar, não quero mais isso pra mim, sabe? Então, ou você vai passar por isso, ou você vai agir desta forma. Daí eu tenho aqui o 3 de copas, que fala o que pra mim? Que, antes de te falar do 3 de copas, as respostas que você precisa, elas vão estar a caminho. Então, você tá nesse 4 de água, na estagnação, e você sente que não tá legal assim. E as respostas que você precisa, elas vão chegar. E assim que as respostas chegarem, você vai ter um discernimento, tá? Ou do que você estava fazendo, ou do que você realmente sentia pela pessoa, ou do que a pessoa estava fazendo com você, tá? E lembrando aqui, pode ser alguém que você já esteja e pode ser alguém que você vai conhecer, tá? E aí o que acontece? Acontece uma resposta, a resposta vem a caminho, você quer mudança, né? Você tá nessa estagnação de água, então vem o 3 de copas falando o quê? Sobre uma celebração, uma necessidade de você se soltar mais, uma necessidade de você se unir aí, celebrar alguma coisa, né? Ou com alguém, enfim. Eu vou tirar aqui
umas duas cartas aqui pra gente entender, porque alguma coisa aí não tá bom, tá? Na vida amorosa de vocês, ou não vai tá bom. E só que logo depois vem uma celebração. Então, vamos entender o que que é. Porque você vai ter um discernimento. Provavelmente é você, tá? Vamos ver aqui o que sai. Ó, aqui fala pra você limpar a sua energia, né? Então, provavelmente você vai estar muito pesado energeticamente, tá? Ó, e tá dizendo o quê? Que você tem que decidir o que você quer. Então, assim, ó, eu acho que eu já entendi. Provavelmente, esse 3 de águas aqui, que é uma celebração, vai ser alguma decisão que você vai tomar, um discernimento que você vai ter, que vai te levar a esse casamento, a essa união, tá? Mas, pode ser, então, algo que você tem mania, né, de fazer. Então, por exemplo, você tem mania de ser possessivo em relações. A partir do momento que você começar a ter um discernimento de que a possessividade, de que o ficar querendo apontar o dedo, ficar querendo mandar toda hora não é legal, você vai ter esse discernimento, sagitariano. E aí, sim, aparece uma pessoa, né? Você vai se limpar dessa sua mania, dessa coisa que às vezes te prejudica também, porque é como se você pegasse para você um encargo que não é seu, né? Você querer comandar, você querer tudo você querer fazer, né? E querer controlar a pessoa, então isso não é legal. Então aqui fala que assim que você se limpar, que você vai, decidir, né? Que você decidir ter o discernimento de começar a agir diferente, tá? Então vai haver uma celebração e um casamento aí com alguém na sua vida, tá bom? Mas aqui tá bem nítido pra mim que você vai ver a resposta, de repente, de alguma forma que você age, que é o que tá te atrapalhando no seu momento, tá? E assim que você tiver discernimento disso, você vai mudar. E aí vem a celebração, tá bom? Eu vou tirar aqui uma carta da constelação sistêmica. Eu aceito e agradeço por tudo o que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Então, vamos supor que... eu vou dar um exemplo, tá, gente? Vocês adaptem a vida de vocês, faz uma retrospectiva aí. Que você tenha sofrido muito no amor no passado, ou alguém foi muito desleixado com você, e agora você não quer que isso aconteça novamente, então você se coloca numa posição de líder do relacionamento. Então, as cartas estão dizendo aqui para que você tenha flexibilidade, para que você faça as coisas com calma e com equilíbrio, tá bom? É legal, né? Mas assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, deixa a pessoa respirar também, deixa a pessoa também tomar um pouco de decisão, tá? Não queira fazer tudo só você, tá bom? A carta da força fala o que no sentimental? Primeiro, fala sobre o amor próprio, mas pede para que você dê valor ao outro também, tá? Não é só você. Você tem que olhar o outro também, tá? E a carta da papisa fala que o que estava oculto vai vir à tona, ó. Exatamente o que fala aqui, ó. As respostas que você precisa estão a caminho, tá? Então é isso. Agora vamos aqui no intelectual. Nós temos a cegonha. Novidades chegando aí no seu intelectual. Será que vocês vão começar a fazer um novo estudo? Será que vocês vão começar a buscar novos horizontes aí no seu intelectual?
Alguma coisa nova vai chegar. Eu tenho aqui os enamorados. E eu tenho aqui o 2 de paus. Os enamorados aqui pra mim fala o seguinte: você tem que fazer uma escolha, né? Não pode ficar no meio do muro, que se algo novo tá chegando, você vai ter que escolher. Ou estudo isso, ou estudo aquilo, ou faço isso, ou faço aquilo. Você faz uma escolha, então você tem o 2 de paus, que é onde você começa a traçar o seu planejamento. Pede para que você traga amor para essa situação, no seu intelectual, né? Faça algo que mexa com o seu coração, algo que você ame. Fala sobre um desfecho feliz, novas ideias brilhantes que levam a sucesso, para você ter confiança em você mesmo. E que o inesperado vai acontecer. Sabe coisa de filme, de conto de fadas? É exatamente isso. Algo fantástico vai acontecer na sua vida, na sua parte intelectual. Depois vocês contam o que é, que agora eu fiquei curiosa. Cada caso é um caso, né, gente? Eu vou tirar aqui uma frase para o departamento intelectual de vocês. O amor caiu. Cai não, amor. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Quando a gente se sente parte da nossa família aqui na Terra, é algo necessário, é uma necessidade do nosso físico, né? Do nosso corpo sentimental, do nosso corpo emocional, tá? Mas isso não quer dizer que a nossa família é só essa, né? A gente tem outras famílias no astral, de espírito, né? Então, quando chegar aqui a mudança, essa cegonha, no seu intelectual, não se prenda, tá? A esse pertencimento. Ah, mas a minha crença, ela vem de família, né? Poxa, mas eu tenho uma coisa que eu adoraria fazer que vem da minha alma. Por favor, faça, tá? Não vão se prender por conta de se sentir pertencente a uma crença por conta da família, tá? Não façam isso jamais. Isso aí é estragar com uma encarnação que você poderia fazer coisas maravilhosas que vêm de você. Vamos lá. Agora tem um budinho aqui verde, que é material profissional. Vamos lá. Ah, deixa eu tirar aqui, eu não tirei ainda. Deixa eu tirar. Eu tenho aqui um baralho de propósito de vida. Propósito de vida. Eu vou tirar 3 cartas. Ops. Propósito de vida é aquele propósito que fica ali paralelo o tempo todo do nosso lado, né? Que a gente olha e fala, ai, que legal, adoraria fazer isso. Agora não posso. Ai, que legal, nossa, eu vou pegar pra fazer como um hobby, mas agora não posso. É mais ou menos isso, tá, gente? O propósito da nossa vida quase nunca é o que a gente tá fazendo agora. Isso eu tô falando no sentido intelectual profissional, tá? Agora, no sentido de vivência, né? Existem propósitos de vida que é já o que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma família, os filhos. Tem gente que o propósito de vida dela, que está na planificação dela antes de vir para cá, é ter uma família. Cuidar da família e passar tudo perrengue lá. Tem gente que são outras coisas. Eu vou tirar aqui 3 cartas e vocês adaptam aí a quem tocar o coração. Quem não tocar, descarta, tá, gente? Porque é uma leitura geral. É muita gente. Ó. O seu propósito de vida é você se suportar, é você são todas as coisas que vocês estão passando na vida, é o propósito de vida de vocês. É vocês aceitarem isso e tentar compreender da melhor forma possível, tá? Abundância infinita, ó. Você está
totalmente a sua devoção a você mesmo e à vida divina, tá? O propósito de vida divina de abundância, né? Então, é uma abundância de divindade aí. É um propósito de vida aí para vocês. Vocês muito conectados com o divino. E aqui, para quem gosta de escrever, autor de livro, roteiro, roteirista, coisas que usem bastante aí a escrita, tá bom? Só 3 exemplos, porque é leitura geral, né, gente? Depois, quem precisar, quiser, pede aí pra minha particular, que tem um número aí abaixo do vídeo, tá? Vamos lá. Agora, eu vou tirar aqui sobre o material do Budinha, falando do material e do profissional. Eu vejo aqui algumas coisas que vocês não estão enxergando e tá atrapalhando o momento de vocês. Mas que logo vai passar, tá? Porque vento é vento. O vento vai e volta e não é uma coisa entendeu? Que vocês não estão enxergando, que tá dando uma atrapalhada aí. Mas aqui eu tenho o quê? O Rei de Copas. E eu tenho aqui a Roda da Fortuna. Então, 2022 me fala o quê? Essa ventaninha vai passar e a roda vai girar. Então, a roda girou, chegou o destino. Cada vez que a roda vira, o destino chega, outro destino chega, né? Um novo ciclo chega. Então, vai chegar um novo ciclo para vocês, onde aqui eu tenho o Rei de Fogo, Rei de Paus, trazendo o quê? Uma energia fantástica aí para o seu profissional e para o seu financeiro, né? Uma energia da qual você vai utilizar para você buscar as coisas que você quer na sua abundância e na sua prosperidade, tá? Saiu aqui para mim a carta da Justiça. Pede para que você siga o que você quer seguir, para que você faça o que você sabe que está certo e para que você defenda suas convicções, tá? Continue fazendo o que você acha que tem que ser feito na sua vida profissional. Ó, quando ela fala aqui, ó, defenda suas convicções, eu tenho o quê? Você pode, pessoas podem vir até você e querer dar opinião, porque eu tô vendo aqui muito assim, para que você para que você tome decisões justas e imparciais. Ou seja, para que você continue o seu legado, tá? Por quê? Porque se você ficar ouvindo muitos outros e você não se equilibrar para seguir o seu caminho, nada vai vir da situação que as pessoas vão te instigar. Por isso, pede para que você tenha equilíbrio, né? Por quê? Porque a roda da fortuna, ela vem te trazer começos do que você busca, do que você quer, muito bons, tá? A roda girou, você tá aqui começando novos começos do que você busca, né? Do que você acredita, e não do que outras pessoas ou outras situações possam vir aparecer para você, e você sabe que aquilo não é legal, e você sabe que não é o que tá certo para você, né? Então, siga o que você acha que tá certo, porque é o melhor caminho, tá? E não fica dando ouvido para ninguém, não, porque dessas situações, das coisas que vão vir a mais, que você sabe que não é legal, que não faz parte do que você tá buscando, não vai vir nada disso, tá bom? Agora, uma frase, constelação sistêmica. Você não precisa depender do outro para ser feliz, olha só. Permita-se tratar das suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Ame-se, tá bom? Ame-se na sua vida profissional e material e faça o que você acha que deve ser feito e não o que os outros estão falando, tá bom? Isso aqui pode ser até, os ventos pode ser até
algumas pessoas ou algumas situações te deixando confusa, sem saber como agir, sem enxergar depois ali do vento, sabe? Que seria algo que não te deixa enxergar. Agora, na carta da força, o que eu tenho para completar aí? Enfrente os obstáculos com garra, tá? Falando aí do vento, de situações, né, que possam aparecer. E paciência, para você esperar, porque a resposta, ela pode demorar um pouquinho para chegar, mas ela vai chegar, tá bom? Continua seguindo os seus instintos aí que você acredita. O que eu tenho aqui? Bom, aqui já falei. Agora vamos para o espiritual. Budinha dourada. No espiritual, eu tenho aqui a espiritualidade em peso te guiando, te protegendo, te segurando, te conectando. Você tá bem protegido e tá sendo guiado por ela, tá? 6 de espadas e 9 de espadas. Você pode, de repente, sentir um pouquinho de medo por conta das experiências que você teve no passado. Até, tô dizendo da parte espiritual, tá? Medo por coisas que você viu, medo por coisas que você escutou. Assim, não estar muito segura com a espiritualidade na sua vida, tá? Mas aqui mostra, ó, que você vai acabar aceitando, que você vai, de uma forma ou de outra, seguir e se sentir mais segura com essa conexão aí que você vai começar a ter em 2022 com a espiritualidade, tá? 9 de terra, 9 de ouros, pede para que você desfrute, né, 2022 dessa espiritualidade, dessa ajuda que você tá tendo, dessa conexão que você tá tendo, tá? Pede para você passar um tempinho mais no sossego com você mesmo e que você vai ter muito sucesso aí, tá? Talvez você ache que a espiritualidade não tenha nada a ver com você, ou que você não entenda direito o que é, mas você vai se surpreender em 2022, tá? Ó, é hora de liberar a negatividade. Então, às vezes a negatividade acaba atrapalhando um pouquinho, te trazendo medo aí da espiritualidade, mas não tem nada a ver isso, tá? A espiritualidade tá dentro de você, ó. Saia de dentro da sua bolha, tá? E se abra para novas energias, né? Se abra para o espiritual, porque o espiritual ele é muito grandioso, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, não é só o que está no livro, né? Aos poucos a gente vai recebendo informações, a gente vai tendo experiências na própria vida, entendeu? Agora eu vou tirar uma carta sistêmica aqui. Vamos ver o que serve pro seu espiritual aí. Uma frase aí pra você. Agora eu estou pronto ou pronta para o sucesso. É isso aí, ó. Tá aqui, ó. 9 de terra. Sucesso total para sua espiritualidade que você atingirá em 2022. Nas cartas da força fala sobre o empenho é indispensável para o crescimento espiritual, né? E a gente sabe que você vai se empenhar ali por conta dos 6 de espadas. E fala como resposta a papisa, o encontro de energias celestiais e terrenas faz ambas fluírem. Então não tenha medo, tá? Da espiritualidade. Tudo trabalha junto em conexão com a inteligência suprema do universo, tá bom? Vamos lá, agora eu vou embaralhar uma carta, nossa. Eu vou embaralhar uma carta, daí você vai digerir aqui, porque não vai ter que caber para cada situação. Eu vou apenas ler e explicar a carta, mas daí vocês vão ter que adaptar a situação de cada um de vocês, tá? Vocês guardem essa informação para 2022, essa é a parte mais importante. Alinhe sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança? O que você precisa mudar no seu 2022, Sagitariano? A leitura aqui falou bastante coisa, né? Principalmente no departamento amoroso aí.
Mas aí vocês escutam novamente. E também pode ter coisas que eu não tenha falado aqui que vocês sabem aí no íntimo de vocês, tá? E vocês façam uma análise e se for necessário mudar, mudem, tá? Mudem porque 2022 ele vai começar aí pleno, com muita energia e eu falo, não parem de se movimentar, não parem de se mexer, porque energia parada, você começa a receber qualquer porcaria que vem do universo, tá? Emane para ele o que você quer para sua vida, para ele poder te mandar, tá bom? É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um 2022 maravilhoso, com muito amor, com muita paz, com muita abundância, com muita prosperidade, com tudo que vocês querem, com tudo que vocês são capazes de conquistar, tá bom? Que a colheita seja farta e que vocês continuem plantando, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fica com Deus e a gente se vê em 2022.